Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Que alegria poder mais uma semana encerrar falando de coisas boas. E essa semana nós estudamos, lembramos um pouco algumas características, algumas histórias do rei Davi. E para encerrar hoje eu escolhi 2 Samuel, capítulo 11, que narra aí a história de Davi, uma das histórias mais tristes, na minha opinião. Porque vai mostrar pra gente, apesar, de mostrar a grandeza da graça perdoadora de Deus, nos mostra também que os nossos pecados têm consequência. Esse é um capítulo que também vale a leitura, 2 Samuel, capítulo 11. Lembrando rapidamente, então, da história, Davi estava no auge do seu reinado quando ele cai em pecado. Ele viu uma mulher, se apaixonou, quis a todo custo essa mulher, como era uma característica de Davi, ele fazia tudo que estava ao seu alcance para conseguir aquilo que ele queria, mesmo quando aquilo não era lícito, Então ele comete um adultério e também um assassinato para conseguir a mulher que ele desejava. E o Senhor então manda o profeta Natã para confrontá-lo. E assim que ele ouve os ensinamentos, lá, os questionamentos de Natã, ele se arrepende. Claramente, o Senhor perdoa Davi, mas Davi tem as consequências desse pecado. 2 Samuel capítulo 12, versículo 14, diz claramente: o bebê morreu 7 dias depois do nascimento, deixando claro aí a consequência do pecado de Davi. O que eu queria que a gente refletisse hoje? Que maravilhosa é a esperança da graça do nosso Deus sendo oferecida nas nossas vidas, sabendo que nós somos pecadores, o pecado vai acontecer, mas é importante que a gente se lembre: o pecado não agrada o Senhor nosso Deus. São duas coisas que às vezes a gente acha que são coisas separadas. Não, é verdade, nós vamos pecar, o Senhor vai nos perdoar, se realmente houver um arrependimento. Mas as consequências do pecado, isso também vai acontecer, E a Bíblia nos ensina que Deus justifica o ímpio. Está lá em Romanos 4:5. Ele salva aquele que se arrepende. Como cristãos, nós não podemos viver sem levar o pecado a sério. Ele existe, ele é real e ele trará consequências. Mas, sobretudo, existe um Deus perdoador e essa graça está sobre a nossa vida. Nós precisamos ser como Davi nesse aspecto. Ter um coração segundo o coração de Deus, o coração que vai agradar ao Senhor. E quando o pecado vier, quando as coisas acontecerem, que haja no nosso coração um arrependimento sincero perante o Senhor. Que possamos sempre contemplar a bondade e a santidade do nosso Deus. Que Ele encontre em nós, como encontrou em Davi, um coração segundo o coração dele. Eu espero que você tenha sido abençoado durante essa semana e até uma próxima vez. Até lá!